Mas só quem cai nesse papinho, viu? Só quem cai nesse papinho, brincadeira. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a mais um episódio dos Web Comunistas e a gente vai debater sobre a questão agrária no Brasil. A gente já falou mal do agro inúmeras vezes neste canal e com certeza nesse vídeo não vai ser diferente, né? Porque estamos aqui para quebrar esse mito de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo e o agro alimenta o país. A gente sabe muito bem que não é assim. Então eu trouxe mais um vídeo que vai reforçar ainda mais essa ideia pra gente. Mas antes de começar o react, você já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, na descrição tem o link do Apoia-se, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso à área de membros e tem conteúdos exclusivos. E é isso. Sem mais delongas, bora lá? Já começa, né? Já começa assim, né? Olha a imagem de início do vídeo. O Ian com um sorriso maroto, literalmente. E a Laura em pé, botando pra quebrar. O que esperar desse vídeo? Só coisa boa, né? Essa cara do Ian tá impagável. Vou botar na thumbnail do vídeo. Muito bom. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Bota fivela, chapéu, carandá, Lara. batom vermelho pros encarar. Lara. As boiadeiras não dá pra encarar. Lara, começou o programa já. É, né? Assim que o comunismo funciona, pessoal. Eu tava aqui exaltando a cultura rural e fui censurada. Fica aí o denúncia pra galera. Nós vai descer. Vai descer. E Laura, Meu falando Deus, em cara, cultura sério. rural, todo mundo que tá assistindo com certeza já ouviu sertanejo alguma vez na vida, mesmo que seja contra a vontade, né? Sim. E talvez vocês não saibam que o sertanejo é o gênero musical mais escutado do país. Mais que pagode, mais que funk, mais que o eletrobrega, por incrível que pareça. Isso aconteceu por livre e espontânea vontade das pessoas de ouvir sertanejo ou porque teve um grandíssimo investimento pro sertanejo chegar onde está hoje, né? Fica aí o questionamento. Um absurdo. Ou seja, com certeza é a representação de tudo que o brasileiro mais gosta, né, Laura? É meritocracia. Se é o mais ouvido, é sempre que é o melhor, né? Isso é o que uma pessoa que não é web comunista diria. Porque nós, web comunistas, vemos a ideologia e a política por trás de coisas que podem até parecer ali naturais e espontâneas. Por exemplo, você sabia que o sertanejo recebe um financiamento imenso do agronegócio no Brasil? Sim! Infelizmente, sim, né? O agro atocha dinheiro em rádio e TV para que eles toquem ao máximo esse gênero que, na verdade, exalta os próprios interesses econômicos dessa elite. Fala aí, pessoal. Passando aí pra avisar que mais tarde tem live do agronegócio. É quase como... Não, peraí. Eu tô tendo um déjà vu. É quase como se as ideias dominantes de uma época fossem as ideias da classe dominante, cara. E isso é só a pontinha do iceberg do conflito mais antigo na história desse país, que é a luta por terra. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. É muito importante estudar. Nunca deixe isso de lado. Sobre como a política agrária moldou a história do país e se propaga na rádio da sua casa, na sua televisão e nas redes sociais que você frequenta e consome. É isso. Sim. Um beijo da Anitta. Solta o DJ, vinheta. Solta stories, Virgínia. Que Deus abençoe nossa audiência. Bora pra cima. A música do Globo Rural me pegou muito. Cara, eu já ouvi muito essa música. Vai tomando. Que ódio, cara. Eu, como uma boa criança que cresceu no interior de Minas Gerais, né, gente? Estou familiarizada com o agronegócio. E, cara, de verdade, é bizarro o quanto tem investimento para que o sertanejo tenha virado isso que virou. A gente sabe que o Gustavo Lima, em algumas cidades do Brasil, comeu 50% do orçamento de cultura da cidade foi pro bolso do Gustavo Lima. Então, assim, não se enganem achando que o sertanejo chegou onde chegou porque, né, foi natural como a luz do dia e que as pessoas amam sertanejo. Não, teve muito investimento, além do apagamento, né, e do embranquecimento da história do sertanejo, que tem raízes pretas,
que tem raízes de pessoas simples e que isso foi completamente apagado e embranquecido em prol desse agronejo que tem surgido aí, que fomenta o agronegócio, que está toda hora valorizando, né, essa cultura do agro, o agronegócio, né, o agronejo e tudo mais, e que não tem mais, de fato, relação com a origem do sertanejo em si, que era um sertanejo raiz, de fato. Pra gente falar da formação da elite ruralista, a gente precisa voltar lá pra 1500, quando os europeus estavam fazendo um negócio, né, Laura? Porra, mas aí você abriu um leque de possibilidades tão grandes, queimando pessoas, tendo filho com o irmão, tratando hemorroida com sanguessuga. Fica aí o questionamento, né? Isso tudo tava acontecendo, mas eu tô falando de algo que interessa o jovem. O jovem hoje, ele só se interessa por uma coisa: estudos coloniais. Em 1500 aconteceu a invasão portuguesa nessa terra que hoje a gente chama de Brasil. E como vocês com certeza aprenderam na escola, os portugueses conquistaram essas terras. Sempre lembrando que foi com aliciamento, chantagem e extrema violência. Ou seja, a luta por terra é a disputa mais antiga da história do país. Para gerar mais riqueza às custas da colônia, a coroa portuguesa implementou aqui um modelo de exploração que hoje a gente conhece como plantation, que se baseava em 3 pilares. Primeiro, a produção de monoculturas para exportação, ou seja, o que era produzido aqui era vendido para o mercado europeu. O segundo era o trabalho de pessoas escravizadas, indígenas ou negras. E o terceiro é a concentração de terras na forma do latifúndio. E quando a gente fala de concentração de terra, é concentração de terra mesmo. Não é o lote do seu pai. Muito bom que fala de plantations, eu me teletransporto imediatamente para a sala do pré-vestibular. Cara, sério. Passamos desse momento gatilho, né? Tanto que, inicialmente, a coroa dividiu todo o território conhecido em 15 partes e entregou para a burguesia e para a aristocracia portuguesa. E através de uma lei chamada Sesmarias, essa elite podia ceder as terras das suas capitanias a qualquer aliado político. Essa é a origem remota da concentração de terra no Brasil, que era passada da coroa para a classe dominante e da classe dominante para os seus herdeiros. Nossa, mas você falando assim, faz parecer que a concentração de terras não nasceu pelo esforço de homens que trabalhavam enquanto os outros dormiam. Britney. O que não te contaram sobre a imigração europeia para o sul do Brasil? Gente, sério, só de olhar pra cara dessa desquerida, eu tenho um faniquito na mesma hora. Sério. Puta que pariu, essa mina só fala merda na internet. Que ódio. Na moral. A maioria dos imigrantes eram tão pobres que não tinham nem comida. Quem me dera ter escravos. Quem diria, né, Laura, que essa concentração de terra tem a ver com escravidão, tem a ver com influência e tem a ver com o poder político da elite econômica colonial. E isso ainda fica pior com o passar dos anos. Em 1850, quando a queda do modelo de escravidão se tornou inevitável, foi criada a primeira lei de terras no Brasil, que, pasmem, não tinha como intuito distribuir terra. Essa lei, na verdade, oficializou a propriedade privada sobre a terra pela primeira vez no Brasil, transformando o território em mera mercadoria. Inclusive, o preço da terra foi colocado em um patamar absurdo, justamente para impedir que ex-escravizados pudessem se tornar donos dessa terra, institucionalizando assim o latifúndio. E a gente ouve muito essa palavra latifúndio sem saber exatamente o que significa, né? Latifúndio é a chácara de família? É um lote de 350 metros quadrados do seu tio? Infelizmente, a resposta é que não. Porque latifúndio não tem nenhuma ligação com propriedade individual, mas com a propriedade privada de produção. Vou explicar melhor. Acumular terra é uma demonstração de poder e uma forma de controlar a produção. Até porque, uma vez que os camponeses não têm terra, eles são obrigados a se submeterem a péssimas condições de trabalho. E é por isso que boa parte dos latifúndios são improdutivos, porque concentrar terra é concentrar poder. E não é à toa que até hoje a maior parte dos trabalhos análogos à escravidão são de pessoas vítimas de latifundiários. Não é mesmo, Leonardo? Desculpa, galera, eu precisava deixar essa pontuação. Além de ser um dos pilares para a desigualdade no campo, a lei de terras também foi um dos pilares para a desigualdade nas cidades, inclusive. Depois da abolição, ou assim dita abolição, os ex-escravizados não receberam nenhuma forma de indenização. E a mesma lei de terra que os impedia de comprar terra do campo também os impedia de conseguir terra nas cidades. Justíssimo, né, gente? A galera diz o quê? Ah, a escravidão acabou, tu pode comprar terra? Não. Tu pode trabalhar, sei lá, né? Ter condição de vida? Não. Então, assim, libertou quem era escravizado, porém não deu nenhuma condição daquela pessoa ter um mínimo de qualidade de vida. Ou seja, todas as desigualdades vêm desde essa época, desde 1500, né? Desde essa época são as mesmas pessoas que sofrem as coisas na vida, gente. São as mesmas pessoas que são descendentes
de pessoas escravizadas que até hoje têm as suas liberdades cerceadas pelo Estado. Até hoje. Não mudou nada. Abolição, meu tua mão, exatamente. Passaporte do Jair. Os melhores terrenos urbanos já eram propriedade privada dos capitalistas, que inclusive, Laura, eram filhos dos latifundiários. O mesmo sistema capitalista, que no primeiro momento escravizou e matou milhares de pessoas para promover a acumulação primitiva de capital, agora passou a defender a meritocracia, oferecendo às pessoas a liberdade de escolha. No caso, escolher entre vender sua força de trabalho ou enfrentar a fome. Só que esse sistema agroexportador começou a dar sinais de crise já na época do fim da escravidão, né? O que aprofundou isso de vez foi o final da Primeira Guerra Mundial. Destruiu completamente a Europa e reduziu a demanda por commodities. Sim. Foi aí que, para atenuar a crise, os latifundiários brasileiros bancaram uma propaganda intensa na Europa para atrair trabalhador pobre. Trabalhadores esses que tinham sido excluídos e explorados pelo avanço do capitalismo industrial na Europa. Essa campanha funcionou e mais de 1,6 milhões de camponeses europeus migraram para o sudeste do Brasil nesse período. A maior parte desses imigrantes foi forçado a trabalhar em fazenda de café sob um sistema que a gente conhece como colonato. Isso era um sistema imposto não só para os imigrantes, mas também para os negros, também para os indígenas e também para os seus descendentes. À medida que os trabalhadores perceberam que nunca iam ter condição de possuir suas próprias terras, eles passaram a migrar para o interior do país, mesmo sem ter a posse legal dessa terra. Esse tipo de ato de resistência ficou conhecido como ocupação de terras. Nossa, eu escutei aqui ocupação de terra, eu até pulei da cadeira, porque o programa de hoje é sobre a questão de terra no Brasil e esse processo é um processo desgraçado, a verdade é essa. E até agora a gente só falou de desgraça. Mas eu acho que é necessário a gente lembrar que a história por terras é pavimentada por dor, mas também é feita com muita luta e resistência. Desde povos indígenas resistindo a disputas de território, a construção de quilombos, as dezenas de revoltas e rebeliões. E a Laura falou agora de indígenas que lutam contra essa questão de terras e, gente, a gente acha que esse conflito é uma coisa muito distante da nossa realidade, mas eu vi uma notícia hoje, literalmente hoje, de que um indígena foi decapitado por conta de um programa, um grupo que é o tal Invasão Zero, que é contra comunistas e pessoas do MST. Então, assim, esse conflito de terra, assim como eles estão falando, é algo que vem de anos e anos e anos, é o conflito mais antigo que a gente conhece e que ainda hoje faz vítimas. E são as mesmas vítimas de 1500, gente. As mesmas vítimas de 1500. Isso é muito triste, escancara o quanto o capitalismo falhou, falha e falhará, né? E o quanto a gente precisa de reforma agrária urgentemente. Ora, tem gente aí achando que a resistência no campo começou com a diss que o MC Brinquedo fez contra a novinha preconceituosa, né? A novinha, ela não me quer, só porque eu vim da roça. Roça o c... nela que ela gosta. Mas como você disse, sempre teve muita luta na terra nesse país, porque ninguém é oprimido quieto. Acontece que nas décadas de 20 e 30, a organização política no campo começou a crescer ainda mais, principalmente na região nordeste e sul do Brasil. Apesar da chegada do Vargas ter representado uma derrota para algumas oligarquias rurais, na prática, a República Nova mantinha a aliança com latifundiários e modernizou o campo de maneira desigual. Vocês aí talvez saibam que o período do Vargas foi um período de industrialização do país. Esse processo atingiu também a forma como se produz alimentos no campo, criando uma indústria vinculada aos ruralistas. E assim que nasce o que hoje a gente chama de agronegócio. E citando aqui, né, o livro Questão Agrária no Brasil, organizado pelo Pedro Stedley, que inclusive foi um livro fundamental para a escrita desse roteiro, existem muitos motivos que explicam por que a burguesia industrial brasileira não rompeu com os latifundiários. Primeiro, porque a elite urbana tem como origem as próprias oligarquias rurais. E segundo, porque o processo de industrialização brasileira aconteceu pelos moldes da chamada industrialização dependente. Ou seja, o Brasil dependia muito de tecnologia produzida por esses países desenvolvidos. A industrialização vinculada à elite rural foi tão agressiva e contraditória que movimentos pela reforma agrária cresceram muito na chamada República Nova. Uma das experiências mais importantes foram as ligas camponesas, ligadas ao Partido Comunista Brasileiro. Sob o lema "A posse da terra, na lei ou na marra", o movimento organizava os trabalhadores do campo para a construção do socialismo, reforma agrária e direitos sociais. Foda! É disso que a gente está falando, hein? Mesmo sendo brutalmente reprimido pelos latifundiários e pela ditadura do Vargas, a Liga Camponesa continuou crescendo. Tanto que em 1954, o movimento já era uma das principais forças políticas e populares no país. Eles já mobilizavam camponeses, realizavam atos importantes, ocuparam fazendas, latifúndios e engenhos. Era impossível ignorar
a Liga Camponesa. Quando a gente chega lá em 1960, a reforma agrária era um dos maiores fantasmas que assombravam a elite e já tinha uma adesão popular bastante grande. E aí que o presidente Jânio Quadros renuncia, colocando no lugar o João Goulart, o famoso Jango, que era visto por essa elite como um comunista radical. E assim, quem dera, né? Quem dera. Esse período foi de vitórias importantes para a luta no campo. Por exemplo, a expropriação de 24 mil hectares que foram entregues para 10 mil trabalhadores plantarem no Rio Grande do Sul e a criação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. E esse estatuto foi muito importante porque foi a primeira vez que os trabalhadores do campo tiveram direitos trabalhistas como sindicalização, aposentadoria e férias. No discurso emblemático do João Goulart na Central do Brasil, ele anuncia a realização do que ele chamava de reformas de base, tendo a reforma agrária como uma prioridade. Dará um pedaço de terra fértil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. A aversão das elites a qualquer forma de distribuição de terra deu muita força para o movimento golpista. E em 1964, com o apoio dos Estados Unidos, dos militares, da Igreja Católica, das elites tanto urbanas quanto rurais, o golpe estava aí. Ai, quem quer? Além de assassinar as principais lideranças das ligas camponesas, acabando com o movimento, os povos indígenas e quilombolas foram dizimados e pequenos produtores tiveram suas terras confiscadas, tá? Inclusive, só em 2024, o Estado brasileiro adotou a política de reparação aos povos indígenas pelas mais de 8 mil mortes, inúmeras torturas, submissão a trabalho forçado e perseguição desse período da ditadura militar. Então, Foda, né? Porque só em 2024 o governo fez alguma coisa pela questão indígena. Continuou porra nenhuma, né? Continua tentando passar o marco temporal, continua tentando não demarcar terras indígenas. E como a gente acabou de falar aqui, continuam pessoas indígenas morrendo dia sim e dia também por conta de conflito no campo. Então, assim, em 2024 teve alguma coisa? Teve. Não foi o suficiente, não será o suficiente, né? Porque os povos indígenas continuam sofrendo ameaças. Gente, a aldeia Maracanã está mais uma vez sofrendo uma tentativa de despejo. Assim como a gente viu na semana passada aqui, os Queixadas, que são lá em São Paulo, que também é uma comunidade de povos tradicionais, e está também sofrendo uma ameaça de despejo. Ou seja, de 1500 até hoje, os povos originários continuam sendo genocidados e expulsos da sua própria terra. Então, assim, é foda. Ai, que ódio. Sim, a gente também já reagiu aqui, como o Fran tá falando, do Lula, na época que tava vindo o manto tupinambá lá da Europa pro Brasil, né? Porque é um absurdo, outro absurdo, né? Os objetos sagrados dos indígenas foram roubados e levados para museu na Europa. E aí agora, quando as lideranças indígenas foram falar sobre o recebimento do manto e tal, o Lula foi super desrespeitoso, a gente reagiu aqui também, vou deixar aqui o card para vocês. E é surreal. Caê está dia sim, dia também, lá na rede do Zuckerberg, falando sobre tudo isso, né? Eu queria aqui deixar claro, gente, que eu vou trazer, já está convidado, o comunista indígena aqui para fazer live com a gente e outras pessoas más. Inclusive, Suede Carvalho, se ainda estiver aqui, está convidadíssima a vir aqui neste canal falar comigo sobre o assunto que você quiser. Você manda, tá? Você fala, Luna, quero ir. E aí a gente marca. Fran, se Caê colasse algum dia na minha live, eu não sei, eu não tenho nem, assim, palavras. Eu não tenho nem roupa, eu não tenho nem, sei lá, nosso canal, exatamente. Eu não tenho nem... Caê é minha diva máxima, assim, minha referência de tudo. Então, eu ia ficar muito nervosa. Eu profetizo. Bora continuar. Tá, então toda vez que você ouve alguém falando que a ditadura brasileira matou pouco e que foi dita branda, saiba que as estatísticas simplesmente ignoram o que foi feito com os povos indígenas. E se no começo do vídeo a gente mostrou que não existiria concentração de terra e latifúndio sem o escravagismo, agora nós vamos te mostrar que não existiria agronegócio sem a ditadura militar. Durante toda a ditadura, o setor agrícola recebeu níveis exorbitantes de crédito e se integrou aos grandes círculos de comercialização. Toda a infraestrutura e pesquisa nacional voltada à agricultura passou a ser investida somente para modelos de monocultura extensiva, deixando ali os pequenos agricultores
minguarem enquanto equipava os ruralistas. Os pequenos agricultores passaram a ter que competir com insumos químicos, máquinas e sementes modificadas. Foi também durante esse período que o agronegócio aprendeu a utilizar sua maior arma, a propaganda. Para permitir que ruralistas tomassem terras indígenas e passassem a motosserra na Amazônia, a ditadura começou a publicamente comemorar o desmatamento nessa área e a tratar o extermínio da população indígena como uma conquista. E a gente vai pedir aqui para a edição colocar aí na tela uma propaganda da empreiteira Andrade Gutierrez chamando a Amazônia de Inferno Verde. Meu Deus, cara, sério, sério. Uma das principais coisas que foi feita na época da ditadura militar foram as chamadas obras faraônicas, ou seja, obras públicas gigantescas que eles utilizavam para o quê? Pegar dinheiro público e fazer essas obras faraônicas que foram o quê? Desviados os dinheiros para os bolsinhos deles, né? Mas aí eles falavam que estavam fazendo obras. Algumas dessas obras faraônicas foram a Ponte Rio-Niterói, por exemplo, e uma outra dessas foi exatamente isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. A rodovia Transamazônica, tá? E aí o que fala? O Brasil progride, o Brasil quer o seu povo unido, trabalhando confiante. O governo federal promove o fortalecimento dos homens e de seus ideais. A construtora Andrade Gutierrez, que a gente ouve até hoje falar dessa porcaria desse nome, participa deste esforço de afirmação nacional e é a pioneira nas grandes obras da rodovia de integração da Amazônia. Rodovia essa que, para a construção, passou em cima de inúmeras aldeias indígenas, de inúmeros povoados e matou centenas de povos originários para levar esse tal progresso, né? Que progresso é esse? E, além do mais, até hoje ela não foi terminada. Até hoje ela não foi terminada. Entende? Sim. É um descaso com a população originária desde sempre. Os povos originários foram apagados, silenciados, e até hoje isso acontece. E as mesmas empresas que faziam isso em 64 e em 1500 são as mesmas que fazem isso até hoje. Tudo isso para incentivar o êxodo rural e o novo projeto do agro. A vida no campo passou a ser retratada como ultrapassada, antiga e que deve ser superada. Como consequência dessa política e propaganda, nos Chega de lendas. Vai se fuder, pô. anos 60 a 80, ocorreu o maior êxodo rural da história do nosso país. Parecia impossível viver de forma digna no interior do país. Com a violência do governo militar no campo e o crescimento do agronegócio, os trabalhadores rurais só podiam resistir de uma forma: organização. A única forma. Em toda a região do norte do Rio Grande do Sul, indígenas organizaram levantes para expulsar os invasores e também começaram a pipocar ocupações rurais na região. Só que aqui a gente vai frisar a ocupação Encruzilhada Natalino, que foi um marco para a luta pela terra no país. Diferente das outras ocupações rurais que até aquele momento aconteciam em áreas muito afastadas, o acampamento da Encruzilhada Natalino estava localizado na rodovia que ligava as 4 maiores cidades que ligam o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Com organização interna, o movimento passou a articular com outros grupos sociais, como por exemplo os setores da teologia da libertação, com sindicatos, com associações e outros coletivos. E é muito interessante, Laura, a gente lê uma citação aqui do Boletim Sem Terra, que era usado para denunciar a situação que o povo agricultor vivia, né? Abre aspas. Nós somos mais de 500 famílias de agricultores que viviam nessa área como pequenos arrendatários, poceiros, indígenas, peões, diaristas, meeiros, agregados, parceiros, entre outras coisas. Desse jeito, já não conseguimos mais viver, pois traz muita insegurança e muitas vezes não se tem o que comer. Na cidade não queremos ir, porque não sabemos trabalhar lá. Nos criamos no trabalho na lavoura, e é isso. Aqui tem leninista Anderson maluco. Godoy mandou uma mensagem pelo Pix. Olá, faço 41 anos hoje. Adoro esse canal. Venceremos. Ô, Andrei, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom pra você, que seus sonhos se realizem, muito sucesso, saúde importante, né? E que venha o socialismo brasileiro, né? Pra gente poder comemorar com tudo que é direito, com paz, pão e terra para todos. Muito obrigada pela sua presença aqui no dia do seu aniversário, pô. Que isso. Bom demais. Criamos no trabalho na lavoura e é isso que sabemos fazer. Fecha aspas. Como forma de pressionar e disputar a força, foram feitas mais de 20 manifestações pedindo reforma agrária, 18 visitas ao governo estadual e a boa e velha ação direta na porta do INCRA. No dia 25 de julho de 1981, a mobilização pela reforma agrária reuniu mais de 15 mil pessoas. Foi o maior ato público pela reforma agrária da história do país até então. E após essa manifestação, a ditadura militar interveio de maneira
ainda mais intensa no acampamento, categorizando o lugar como área de segurança nacional. A ação foi comandada por um dos mais notáveis filhos da puta da ditadura, o Major Sebastião Rodrigues Moura, conhecido como Coronel Curió. Aquele mesmo, gente, que atuou contra a guerrilha do Araguaia. Mesmo com repressão extrema, cercamento, bomba, violência física e até mesmo cerco que impedia a entrada de alimentos, a luta foi vitoriosa, já que em 1983 o governo do Rio Grande do Sul desapropriou cerca de 1.870 hectares dessas terras e assentou as famílias acampadas no Natalino. No ano seguinte, foi fundado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o famoso MST. A ideia era a luta organizada de trabalhadores para defender a reforma agrária. Maior movimento de trabalhadores organizados no campo do mundo. Segura essa, viu? Quero ver. Segura, vai tomando. Mas não é qualquer reforma agrária nos moldes capitalistas, Ian Neves, ou qualquer um desses modelos liberais de reforma agrária. O modelo defendido é a reforma agrária popular, que envolve, dentre muitas coisas, soberania alimentar, infraestrutura como saneamento básico e acesso à educação formal e formação marxista nos seus territórios. Segurou isso, né? Com essa formação marxista nos seus territórios. Por que será, né? Por que será que a direita odeia tanto o MST, né, gente? Porque a gente está levando o quê? Soberania alimentar, formação marxista e o quê? Saneamento básico e educação para as pessoas. É isso, gente. Florestan Fernandes, a escola do MST lá em São Paulo, com pedagogia freiriana. É um negócio que a gente não vê o governo dando para as pessoas. Coisas que o movimento de trabalhadores organizados conseguiu fazer. Então você está esperando o quê para se organizar? É agora, gente, é agora. Além disso, também é previsto o desenvolvimento de infraestrutura produtiva por meio de cooperativas. Em 93 foi criada a Via Campesina, um movimento internacionalista que aglutinava diversas organizações camponesas e comunidades indígenas dos 5 continentes. E sabe o que mais tinha na década de 90, Ian Neves? Sei. Tinha Suxerótico do Faustão. Fala uma coisa ruim. Tinha o blackface do Gugu. Ainda pior, Ian, é possível. A gente só pode estar falando do governo FHC, o príncipe da sociologia. Exatamente. No primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, os bancos passaram a cobrar crédito ainda mais absurdo contra os pequenos agricultores. E foi nesse período também que o Brasil presenciou 2 dos maiores massacres contra camponeses da segunda metade do século XX. O massacre de Corumbiara, no qual 514 famílias camponesas foram duramente reprimidas pela polícia, resultando em 9 execuções. E o mais famoso de todos, o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, no Pará, no qual 155 policiais militares mataram 21 sem terra e deixaram centenas de feridos. Reagimos também a um vídeo do Ian falando do porquê a direita quer tanto acabar com o MST. Eu vou deixar o card aqui para quem ainda não viu poder ver que a gente fala bastante desse massacre do Eldorado dos Carajás e o quanto foi violento e arbitrário. Importante aqui, Laura, é a gente frisar os requintes de crueldade que tinham nesses assassinatos. Para vocês terem uma ideia, muitos dos sem terra foram mortos com um tiro na nuca e na testa, ou seja, claramente execução. Outros ainda foram executados pela polícia usando os próprios instrumentos de trabalho, por exemplo, foice, martelo e facão. À medida que essa brutalidade contra o sem terra e a violência do agronegócio chocavam o mundo, o agro investia ainda mais em propaganda. Houve uma campanha massiva para construir no imaginário popular a ideia de que quem ocupa é bandido e que o agro é a força que move o país. E isso até os dias de hoje, né, Ian? Seja por meio de propagandas diretas, como uma emissora dizendo que o agro é pop. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Tá na Globo. Ou por propagandas não tão escancaradas, como filmes, novelas, conteúdos para internet e a música sertaneja. Produções que, mesmo sem você perceber, divulgam que os camponeses podem ficar tranquilos vindo para a cidade, porque a roça agora é dominada por grandes máquinas e por agroboys milionários. Minha colheitadeira vale o dobro da tua pós. Ei, playboy, os caipira também pode. Eu ouvi isso que eu acabei de ouvir, gente. A minha colheitadeira. Gente, quanto é a porra de uma colheitadeira, gente? Sério, eu vou pesquisar aqui agora o preço de uma colheitadeira, para alguém falar que o agro também pode, né? Colheitadeira. Preço. Calma, vamos ver. Uma colheitadeira, a colheitadeira verde que o menino estava em cima custa apenas, 3 milhões. E aí alguém quer falar o quê? O agro também pode. Mas só quem cai nesse papinho, viu? Só quem cai nesse papinho, brincadeira. Caralho, cara.
Quase 3 milhões. Brincadeira. Paulo Caipira também pode, como se ele fosse super trabalhador, com a colheitadeira dele de 3 milhões. Estranhamente, a mesma história que é contada nas músicas do agro. Não é à toa que o PIB começa com P de Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária. Vai tomar no cu. pecuária. Em filmes, Mano, quanto é a porra de uma cabeça de gado, velho? Quanto é que é a porra de uma cabeça de gado, velho? É caríssimo. Ser do agronegócio é caríssimo, gente. Não é gente do interior que não tem dinheiro. Não é. Não é gente pobrinha, é gente com muito dinheiro. Muito dinheiro. em filmes que falam sobre roceiros e em novelas que se passam no interior. Sim. Acho que é o grupo do comunismo. Aqui tem leninista Anônimo maluco. mandou uma mensagem pelo Pix. Foi só isso. Obrigada, Anônimo, pelos R$25. Obrigada. Tamo junto. Obrigada por estarem contribuindo com o canal, galera. Afinal, eu não sou filha de um latifundiário que tem o quê? Uma colheitadeira, uma cabeça de gado. Então, né? Brincadeira. Contribui, por favor. Só quero uma terrinha pra fazer uma hortinha, gente. Eu só quero plantar um tomatinho. Eu não quero ter uma colheitadeira. Ai, que ódio. Olha só que coincidência. O latifúndio que foi parido pelo escravagismo e o agro que foi parido pela ditadura agora está presente no imaginário popular como algo muito bom, muito descolado, motivo de orgulho. Alguns diriam algo muito top. Agro é top. Quem afirma isso é o Roberto Schmidt, diretor de marketing da Globo, que admite que a tática do marketing do agro na emissora é justamente gerar o sentimento de aproximação e orgulho. E você aí achando que era conspiração de web comunista safado, né? Então, amores, assim, eu nem queria falar nada, né? Não é coincidência que a música caipira que falava sobre plantar e colher foi substituída pelo sertanejo pasteurizado, gente. O processo de imposição do sertanejo passou por muito investimento com o apoio das próprias rádios. Eu pago pra tocar uma música na rádio, eles compram a rádio. Eu falo, entendi. Como fica a concorrência? Oi, tudo bom? Eu queria pagar pra tocar. O Jabá aí existe ainda? Não, porque o sertanejo passou aqui e comprou a rádio na semana anterior. E aí aqui não toca música pop. Porque o top 10 era todo sertanejo Esse é de o rádio. Jabá E tinha uma dos- menininha ali no meio. Que Esse é o Jabá entendia. 2.0, tirar a concorrência, né? Não, só o sertanejo é maravilhoso, gente. Sertanejo já nasce rico, milionário, fazer um DVD de outro mundo. Eu falo, meu Deus, por que eu não tô no boi? Não é exagero da nossa parte dizer que a elite fundiária nunca deixou de mandar nesse país. E isso Gente, a empresária da Anitta, da Lesha, tá? Apenas falando isso. Não é aluna, tá? Não é aluna. Queria que vocês entendessem isso. E isso aparece agora na nossa cultura. Além deles terem parcerias com as 5 principais emissoras de televisão aberta, o Agro tem 7 emissoras de TV. O Agro Canal, Agro Brasil, Agro Mais, Canal Rural X, Canal do Boi e o Terra Viva. E Mas precisa de tudo isso de canal pro agronegócio? 7 canais de agronegócio? 7 canais? Gente, sério. não à toa, são eles os principais patrocinadores das candidaturas presidenciais e os responsáveis pelo maior lobby político do Senado. Pois é, Ian. A principal tática dos latifundiários atualmente é tratar como se não houvesse disputa por terras no Brasil. Enquanto Gustavo Lima se gaba por ser o embaixador do agro, sendo contratado por prefeituras do interior por valores abismais, e as novelas da Globo retratam latifundiários como galãs bonzinhos, na vida real a gente não pode esquecer que em 2022 a camarada Ilma Rodrigues e o seu marido Edson Lima, duas lideranças importantes da LCP, foram mortas a sangue frio em Rondônia. Ao menos 208 indígenas foram assassinadas no Brasil em 2023. Que ao menos 13 quilombolas morreram nos últimos 5 anos na luta por terra. Que o número de assassinatos contra sem terras cresce em escala assustadora, tendo chegado a 3 em uma semana. E assim, gente, esse vídeo não é pra fazer você se sentir culpado por ouvir sertanejo. Eu não ouço mesmo. Eu não ouço mesmo, então eu não vou me sentir culpado. Se você escuta agronejo, é pra se sentir culpado sim, foda-se. O Ian fala assim, mas eu, por exemplo, amo o Rei do Gado, nosso Romeu e Julieta do conflito no campo. Esse aí tá liberado. Mesmo se não tivesse, né? Porque eu não troco o Antônio Fagundes pesuntado de suor em cima de um cavalo por nada, Ian. Mas você sabe o que você pode trocar? Essa indignação que você adquiriu durante o vídeo
por organização. Essa talvez tenha sido a pior ponte que a gente já fez, mas se organizem aí, galera. E é isso, gente. Toda semana a gente vai estar aqui no ISAELE te dando mais e mais motivos pra se organizar. É isso. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Ai, cara. Então, antigamente, eu ainda gostava do quê? De um Jorge Mateus, uma Maiara Maraíza, o quê? Uma Marília Mendonça. Pô, vamos falar a verdade? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Gente, isso é ouro, né? Que música foda. Olha aqui, pra gente ver o quanto o conflito no campo é real ainda e acontece toda hora. Jovem indígena foi decapitado em meio a conflitos com latifundiários de Guaíra. Indígena era Ava Guarani. Everton Lopes Rodrigues foi encontrado decapitado no Paraná ao lado de uma carta com ameaças contra retomadas. Gente, vamos ver a carta. Indígenas, estamos dispostos a eliminar qualquer um que atravessar o nosso caminho, principalmente quem for do PCC. Gente, cara, sério. De verdade, mas sabemos que são paraguaios. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, de verdade. Eu assim, fico chocada com essas coisas. A carta foi assinada como Bonde 06 do NCSO e produzia um discurso feito por latifundiários e pistoleiros e repetidos até por reacionários, como o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que é sobre índios paraguaios e a sua suposta vinculação com o PCC e o crime organizado, né? E é uma mentira. Surreal. Então, assim, o crime no campo acontece, a luta no campo acontece o tempo inteiro e as pessoas que estão morrendo são as mesmas pessoas que morrem há anos. Então, não caiam nesse papinho do agronejo. A gente viu aqui que de simples eles não têm absolutamente nada. É todo mundo cheio da grana e vendendo um estilo, enfiando o estilo deles goela abaixo, né? Que a gente viu que não é natural que o sertanejo seja o estilo musical que mais é ouvido hoje em dia. E sim, artificialmente, por conta de muito financiamento que é recebido. E o quanto eles influenciam, inclusive, na nossa política, com bancadas como a bancada do agronegócio, a bancada do boi, né? A bancada da bala e a bancada da Bíblia, que andam ali, o que é? Juntinhas, sempre com um viés muito conservador, reacionário e anti-povo, apesar do que eles falam, né? E é isso, né? Infelizmente, é isso que acontece no campo brasileiro e se a gente quiser mudar essa realidade, a gente precisa, assim como os trabalhadores do MST fazem, se organizar. Então, por isso, organize o seu ódio e se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do meu Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso, gente. Beijos, até a vitória.